Uma boa noite para você, 8 horas e 55 minutos. E o som de Bang Bang Feet, Alice Wonder, In Your Shade. Estamos aqui trazendo para você os 99 anos da história do rádio. Daqui a pouco a nossa equipe, os nossos locutores estão aquecendo os motores aí. A gente vai entrar ao vivo aqui para contar para você que está acompanhando a nossa programação um pouquinho dessa história. Mas antes eu gostaria de fazer uma saudação aqui para nossa sala. Grande Kleber, ajude-me. Muito boa noite, é isso. Agradecendo a todo mundo que já está por aqui, abraçando aqui o Augusto Silva, o Adelson, o Marilton Santana, o Leonardo Xavier, também aqui o Valdemir Oliveira, câmera fechada, mas está por aqui, e também a Gabriela da Silva. Lembrando também quem está comentando aqui com a gente, né? Toda a galera aqui já, como você disse, aquecendo os motores aqui. O Miliano Filho, falando que está por aqui. Legal. Quem mais aqui? O Edilson Pereira, desejando boa noite. Marilton Santana também, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Rádio Show. É isso, Marilton. A Thali Silva também. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thali. Tony Lima, ótima noite a todos. Marilton fala novamente aqui. Fala, Tony. É isso. O Dejol Bike M. Grande Marilton, tá certo. Tony Lima, valeu, meu amigo. Também aqui a Andréa Miranda, boa noite e noite de paz a todos, ela diz aqui. Legal. O Luiz Eduardo, boa noite. Marilton, show de bola. Caravana do Marilton aqui hoje, hein? Legal. Luiz Bahia, Eduardo, né, meu querido? good vibes. Presente. Good vibe para você também, o Luiz. Quem tá por aqui também é a DJ Karen Linerman. Boa noite. Ô, Karen, tudo bem? Ótimo programa a todos. Divulgando aqui nas redes, é isso aí. Popular Kaká. É isso, Kaká. Tiroga Locutor, é isso? É isso, parabéns a todos e muito sucesso, vida longa ao rádio. Pois e a gente tem muitos locutores de rádio aí que trabalham profissionalmente, que acompanham sempre as nossas lives, acompanham os nossos conteúdos, porque a gente dá também muitas dicas e toques da profissão, e essa turma está sempre muito ligada e buscando sempre informação, né, Kleber? É muito importante. O rádio, ele cresceu muito, uma velocidade nesses últimos 99 anos, se a gente pegar toda a história, né, dessa tecnologia, o quanto que isso não evoluiu, mas a mão de obra, por incrível que pareça, não acompanhou com a mesma velocidade. Então, tem muitos cantos do nosso Brasil aí que a informação é muito importante. E a gente sempre tem uma boa frequência desses nossos colegas radialistas. E aí, Kleber, você sabe que esse é o início de um projeto que a Rádio Oficina está tocando dentro do centenário do rádio no Brasil. Dia 7 de setembro de 22. Lá atrás, o rádio mandava para o ar a sua primeira transmissão. E agora, dia 7 de setembro de 2022, são 100 anos, hein? 100 anos mexendo com a vida do Brasil. Mas vamos lá, tem mais saudações aí, grande Kleber. Sem dúvida, mais pessoas por aqui. O Tony Robson, alô Tony. A Gabriela Moraes, boa noite, Gabi. Quem mais por aqui? O Tony Robson falando que está junto aqui, tamo junto, boa noite, parabéns, legal. O Jurandir Barbosa, salve amigos. É isso, Jurandir. O Paulo Henrique Gelaim, boa noite. No aguardo do início das apresentações, um abraço. É isso, Paulo. O Paulo é abençoado, grande Marilton, tamo junto, é isso aí. Turma da Bahia sempre prestigiando a gente, um estado maravilhoso, sorria se você está na Bahia. Quando você vai para lá, sempre a gente é muito bem tratado e é um lugar que eu sempre recomendo. Quem quer a beleza da natureza, praias maravilhosas, é esse nosso estado maravilhoso chamado Bahia. Sim, vamos lá, e o que tem mais por aí? Por aqui também o Pedro Ferreira de Souza, desejando boa noite. E o Marilton saudando aqui o Pablo, é isso. E como você falou, né, Ciro, o rádio é um veículo fantástico. Quem realmente gosta é amor à primeira vista. É um veículo que não vai acabar nunca, está sempre presente. É como a gente fala, é um amigo. Quando você liga o rádio, é alguém que está ali acompanhando você. E é isso que você falou, cada vez mais a gente precisa de mão de obras qualificadas, porque o veículo, assim como qualquer outra coisa, evolui, né? Então o rádio está evoluindo e também os profissionais precisam evoluir. Beleza.
Eu queria só confirmar aqui com o nosso primeiro grupo de trabalho, que vai falar sobre as décadas de 20, o início do rádio até a década de 40, o grande Marilton, o Leonardo e o James. Já estão aí? Já estão no ar, prontinhos para começar? Eu só não estou vendo o James. James Paulozzi, é verdade, aí, ele teve um problema técnico lá, Silvio. Infelizmente, ele não vai poder ir ao ar aqui não, viu? Então veja aí se ele não está aguardando para a entrada. Como dentro da nossa sala só cabem 10, esse estúdio só cabem 10 locutores, soma-se aqui o nosso Kleber, a minha formação aqui, e depois os nossos integrantes do grupo. Então, os que ficarem de fora entram na próxima virada aqui. E lembrando que a gente está ao vivo também, aqui para toda a região de São Paulo, Ipiranga, Aclimação, Moca, Cambuci, toda a redondeza aqui também acompanhando a programação em nossas redes sociais. Esse é o nosso rádio, né? É isso, Você eu tem vim. Um estúdio, né? Eu vim, também, Ciro, ouvindo o rádio. Você veio ouvindo o rádio, que meu legal. Trabalho até aqui ouvindo a programação. A gente mandou o nosso transmissor lá para a Sintec, foi feito lá, trocaram as válvulas, foi isso? Fizeram lá uma grande manutenção, ele ficou bacana, mais forte, voltou revigorado. E aí está indo mais distante aqui, está dentro do que a lei permite, né? Nós estamos alcançando o limite da norma técnica, tem muita gente nos acompanhando, nos ouvindo agora. Grande Kleber, vamos lá então começar? Gaúcho, os nossos trabalhos de hoje com o Kleber, Maciel, tem também o Francisco Rossano, mais conhecido como Gaúcho, Ciro César que vos fala, é um prazer muito grande estar na companhia de cada um de vocês. Lembrando que se você puder dar uma disparada nas suas redes sociais e convidar os amigos para entrar nessa live, é uma delícia falar de rádio, falar desse veículo incrível. Eu aposto que não tem ninguém nesse momento aqui acompanhando a gente que não curta muito rádio. É ou não é, Kleber? É isso, só lembrando que agora estamos em 22 pessoas assistindo. Oh, que show! Fora as pessoas que vão assistir depois, né? Exatamente, isso é muito bom, isso é muito legal. Então, grande Rossano, podemos liberar aqui, James Paulozzi já está na fita. James teve um problema com a conexão, não vai conseguir conectar agora. Tá, e aí vamos... Tá, tudo bem. Grande Marilton e Leonardo, vocês conseguem tocar sozinhos aí sem o James? Tudo bem? Então tá bom. Isso é o rádio feito ao vivo. Quem sabe fazer ao vivo, não é? Vamos lá então, soltar a aberturinha do programa? Soltando para a gente começar. 9h03 no ar. Rádio Show History. Músicas que contam a história dos grandes nomes da música. É isso aí, vamos lá então. Grande Marilton Santana e Leonardo Xavier, boa noite a vocês. Vocês estão todos ouvidos, nós somos todos ouvidos para vocês aqui. Podem começar com o trecho de vocês que fala sobre o período do rádio da década de 20, 30 e 40. Bora lá, é com vocês. Bom horário aí, hein? Muito obrigado, grande Ciro, agradecendo aí a Rádio Oficina, obrigado, salve, salve a todos, uma excelente noite a todos conectados com a gente aqui, uma Rádio Show, vocês que estão pelo YouTube, agradecemos aqui a presença de todos. Muito bem, gente, sejam todos bem-vindos à Rádio Show, e a partir de agora está no ar o programa Rádio Show History, a cada fato, uma grande história, não é isso, grande Leonardo? Olha, Marilton, eu gostaria, primeiramente, que você se apresentasse aos nossos ouvintes. Você está falando de onde? Jequié, Bahia, é isso? Quase isso, grande Ciro. Me desculpe aí, mas vamos lá. Gente, muito prazer. Meu nome é Marilton Santana. Estou falando aqui da cidade de Entre Rios, na Bahia. Próxima à capital de Salvador aqui é um grande litoral. No momento aqui, nós estamos aqui com 26 graus de temperatura. A temperatura ambiente aqui para a nossa região está mais ou menos quente, né? E por isso, dessa forma, sejam todos bem-vindos aqui, conectados à Rádio Show. Leonardo Xavier, você fala de onde? Grande Leonardo Xavier, tá na escuta? Esse é o programa Rádio Show History, trazendo para você um pouquinho da história. Leonardo, é com você. Boa noite, tudo bom? Será que o Leonardo está com problema de recepção lá? Grande Kleber. Vamos fazer um teste aqui breve. Leonardo, nos ouve? Rádio Show, na escuta? Está com
Eu estou ouvindo você falando, mas está mutado o seu microfone e a gente vai tocando por aqui às 9h05, Rádio Show, a trilha sonora aqui da nossa comunidade, falando para toda a região do Ipiranga, centro de São Paulo, Moca, Cambuci, Aclimação, todo mundo ligado, todo mundo conectado, fora as pessoas que estão nas nossas redes sociais. Kleber, tem mais salves por aí, não? Tem bastante gente por aqui, viu? O José Gilmar Alves, ele deseja boa noite, fala também aqui boa noite para o Marilton. Também entrou agora aqui o Vinícius Lima Cardoso, também falando grande Marilton, a caravana do Marilton hoje aqui. Viu aí, grande Ciro, como é que é a representação da nossa Bahia? Pois é, muito boa, hein? A Bahia, olha, é um dos estados que eu mais fiz turismo, que eu mais levei a família, sempre me senti muito bem acolhido por vocês, e também é um estado brasileiro que eu trabalhei muito, dando cursos e treinamentos, formação e consultorias. E o estado da Bahia é muito presente na história da Rádio Oficina aqui. Leonardo, já voltamos com o sinal ou vamos ter que mandar o nosso Marilton fazer todo o conteúdo aí? Tá fácil aí, Leonardo? Grande Marilton, se não estiver entrando o nosso Leonardo aí, vou pedir para você fazer o texto todo para que os nossos ouvintes acompanhem a programação. Não é isso, Kleber? Vamos lá, é isso. Aparentemente aqui, ele não está multado aqui pra gente, mas aparentemente o som dele não está chegando aqui. Pode ser alguma coisa no equipamento dele lá. Pode ser, mas a gente não vai perder tempo então e vamos tocar Marilton. Passa então esse texto da década de 20, 30 e 40 para os nossos ouvintes e depois a gente faz aqui os comentários. Combinado? É com você, Marilton. Muito bem, grande Ciro, obrigado aí pela oportunidade. Muito bem, pessoas, colegas de trabalho, ouvintes aqui da Rádio Show, sejam todos bem-vindos, né? Aqui, reiterando aqui as solicitações e as considerações. Bom, nossa história de hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do rádio. E para iniciar, nós iremos iniciar com o programa Rádio Show, né? A partir de agora está no ar o programa Rádio Show History. A cada fato, uma grande história. Então, dessa forma, vamos iniciar. Contar história sempre foi uma das mais rotineiras atividades do homem. Desde as narrações das suas aventuras de caça, dos seus cotidianos, de lendas e mitos. O homem, ao longo da sua existência, esteve intimamente ligado ao fato de contar histórias e também narrar acontecimentos. Então, dessa forma, uma história, ela sempre transmite algo, sempre fala algo sobre alguma coisa, sobre alguém, apresenta algo, mostra como, porquê, onde e com quem. O Rádio Show History é um programa que apresenta em cada edição uma grande história. Como nós estamos falando aqui da história do rádio, por isso a história de hoje. Um programa que o ouvinte pode assim gravar e também colecionar. E ele é feito de forma bastante criteriosa, procurando assim contar coisas até então desconhecidas do grande público. Essa é a energia que nos passa a sensação de pertencer à área do rádio. O Rádio Show History ele é apresentado pelos companheiros de trabalho Marilton Santana, James Palozzi e Leonardo Xavier, pelo qual problemas técnicos eles não puderam estar presentes. Mas estamos aqui fazendo a parte que cabe a eles. Durante os próximos 15 minutos, nosso programa vai contar a história do rádio no Brasil. Então vamos falar assim um pouco da trajetória, através das décadas que foram assim escritas pela evolução aqui no Rádio Show History, que é a cada fato uma grande história. E agora vamos também falar um pouco sobre a cronologia histórica do rádio no Brasil. O rádio, gente, atravessa o século XX embalado por adaptações e mudanças tão velozes quanto a sintonia digital, que hoje substitui os botões do dial. O rádio assim surge no Brasil numa data bastante festiva, que foi o 7 de setembro, e o ano foi 1922, e foi em comemoração ao centenário da independência do Brasil, que aconteceria assim a primeira transmissão radiofônica oficial brasileira no estado do Rio de Janeiro. Então, essa é uma parte da história do rádio. Na década de 20, o grande Roquete Pinto, que foi o fundador da primeira emissora de rádio do país, que foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, ele defendia a tese de que o rádio deveria ser colocado a serviço das transmissões de programas educativos, programas culturais,
para reduzir assim, os elevados índices de analfabetismo que se encontrava no país. Ainda na década de 20, essa década foi marcada por uma grande experimentação. O rádio encontrava-se mais amparado assim, pela questão do idealismo, pela questão do talento e também na personalidade inovadora de seus pioneiros no Brasil. Então, essa aí é uma parte da história do rádio. Aí, um pouco mais na frente, na década de 30, a década seguinte foi marcada por um tipo de radiodifusor, que foi o empresário, que surgia ali com os grandes avanços da legislação e das novas tecnologias, que foram assim, dois fatores importantes que mudaram assim, os caminhos do rádio no Brasil. Foi a partir dessa década de 30, tá bom? Então, o primeiro deles, dessa introdução no rádio aqui no Brasil, foi, para quem conhece muito bem, foi o rádio a válvulas. E depois ele foi substituído pelo rádio de galena. O segundo rádio, que é o rádio de galena, foi a mudança da legislação que favoreceu, assim, a inserção da publicidade do rádio no Brasil. E dessa forma, pessoas aqui conectadas com a gente. Por enquanto, essa foi a história do rádio aqui no Brasil. Vamos ficando por aqui. Mas convido a todos a ficar sintonizados também, por mais um pouco também no show, e logo mais continuaremos assim contando um pouco mais dessa bela história do rádio, que é a história do centenário do rádio aqui no Brasil. Pois tá bom, é. meu grande Ciro César, com você. Muito obrigado, Marilton. Para você que está chegando agora, acompanhando a nossa programação, seja no rádio, seja nas nossas redes sociais, a gente está trazendo aí essa retrospectiva do rádio. Essa década de 20 foi marcada pelo empirismo, ou seja, pelo improviso. O rádio sobrevivia de discos emprestados, enfim, era proibido você fazer propaganda no rádio. Na década de 30, Getúlio Vargas assume o governo e aí a primeira coisa que ele faz é autorizar a chegada da propaganda. Com isso, o rádio vai evoluindo, vai crescendo e foram criados ali Rádio Nacional do Rio de Janeiro, programas de auditório, radionovelas, programas de humor, partidas esportivas, tudo isso se delineou numa década, ou melhor, em 2 décadas, de 1930 até 1950, foi a chamada Era de Ouro do rádio no Brasil. Por quê? Tudo o que acontecia passava por ali, passava pelo rádio. Tivemos também o grande repórter Esso, né, Kleber? Testemunho ocular da história, o primeiro a dar as últimas. Então, ali, essa foi uma década de muito desenvolvimento do rádio. Ele parte, né, da década de 20 como um rádio improvisado, se profissionaliza na década de 30 e aí se consolida na década de 40 e 50. E isso aí, vamos mandar um alô aí para o nosso pessoal. Eu gosto sempre de interagir com o pessoal que está presente aí. Vamos lá, bastante gente aqui. Lá. O Elivelton Pereira desejando boa noite. Boa noite, Elivelton. Também aqui o José Gilmar Alves, forte abraço para o meu grande amigo radialista. Legal. Quem está por aqui também é o Vinícius Lima Cardoso. Grande Marilton, é isso. Luciano Costa da Mata, boa noite, professor Ciro e colegas. Boa noite. Boa noite. Por aqui também a Thali Silva. Oi, Thali. Boa noite para você. Colegas. O Fábio Ramos, salve, professor Ciro, Kleber, Gaúcho e todos os participantes. Abraço. Abraço, Fábio. Luciano Costa da Mata, Luciano também é da Bahia. Marilton, sei onde fica, Entre Rios, região de Alagoinhas. Terra boa, tá certo. Quem mais aqui? Thierry Dias. Boa noite, Marilton. Aqui é Thierry, filho de Gilmar. Também aqui o Fábio Ramos. Essa matéria é maravilhosa. Conhecer a história do rádio nos mostra o quão grande é esse veículo e que nos faz e que faz do Brasil e do mundo é fantástico, tá certo. Uma curiosidade, acho que muita gente sabe disso, mas o rádio brasileiro é, junto com os Estados Unidos, o segundo rádio no mundo, depois dos Estados Unidos, claro, como o rádio que tem mais aparelhos receptores. Nós perdemos em número de emissoras também. Os Estados Unidos têm 20 mil emissoras, nós temos 10.580. Tem bastante chão até alcançar os Estados Unidos, mas é o segundo país no mundo. E vocês sabem que a qualidade técnica do rádio brasileiro é muito respeitada lá fora. E nós somos, assim, grandes clientes das grandes produtoras, por exemplo, a Diane Productions, que é uma produtora de vinhetas,
Temos aqui grandes clientes como rádios Jovem Pan, Metropolitana, Transamérica e outras muitas aí que compram esses serviços de fora. Anualmente, existe nos Estados Unidos a NAB, a chamada NAB Show, é uma feira de broadcasting nos Estados Unidos, acontece no Texas. E lá, os brasileiros são esperados com muita ansiedade pelos americanos para compras de equipamentos. Então, você anda por estúdios brasileiros muito bem montados, sempre fruto desses grandes eventos promovidos pelos americanos. Isso é só uma dica para você que trabalha em rádio ou que vai trabalhar em rádio, saber a responsabilidade que você vai ter de fazer bem feito o que você tiver que fazer aqui no microfone, na latinha. Beleza? Bom, eu quero convocar aqui, agradecer o grande Marilton e convocar o nosso próximo time, composto do Adelson Francisco, a Gabriela Moraes, Valdemir Oliveira. Se você puder já colocá-los no estúdio, a gente já vai começar aqui a participação deles. Eles estarão falando sobre as décadas de 50 a 80, que foram décadas assim de transformação no rádio. Vocês vão saber por quê, porque eles estarão trazendo para você essas informações. Como é que está aí, grande Kleber? Todo mundo pronto, preparado? Posso passar a bola aqui para eles? Como é que estão as coisas? Por aqui eu vejo quem aqui? Vejo a Gabriela. Vejo também aqui o Valdemir Oliveira. Sim. E vejo o Marilton. Falta só a Adelson. Estou aqui. Tudo bem? Boa noite. Adelson está aqui, tá certo. O Adelson, eu acho que de todos os nossos integrantes, é o que está mais longe de nós, né? Eu estou aqui em São Paulo, próximo à Avenida Paulista, e você está aí em que local do Brasil? Conta pra gente. Boa noite, Ciro César. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Oficina, Rádio Show. Rapaz, responsabilidade de dividir o microfone contigo. Eu estou em Rondônia. Olha só. No interior do estado de Rondônia, região norte. Eu estou na cidade chamada Espigão do Oeste. Legal, muito bom. Em torno de 3.500 quilômetros aí de São Paulo. Clima quente, como é que é aí? A temperatura no momento agora está em 29 graus. Que inveja, hein? Muito bom. Você... Hoje chegou a 35, agora está dando 29. Nós tivemos no máximo aqui 28 graus. São Paulo está menos, né? Oi, Gabriela, boa noite, tudo bem com você? Fale de onde você está. Boa noite. Falo de Anápolis, Goiás. Estou de férias esses dias. Estava ali andando de bicicleta. Ok. Qual é o principal ponto turístico da sua cidade? Aqui não tem ponto turístico, mas é conhecido pelo DAIA, que é o Distrito Agroindustrial, que tem inúmeras empresas, né, que distribuem principalmente medicamentos aí para o Brasil todo. Muito bom, muito legal. Temos também o Valdemir Oliveira. Fala, Valdemir, boa noite, tudo bem? Tá na escuta? Eu estou vendo você falar, mas não estou ouvindo a sua voz. Será que aconteceu que o microfone do Valdemir está mutado? Veja aí se você não está com o seu microfone mutado. Falamos simultaneamente aqui para todo o bairro do Ipiranga. Boa tarde, ou melhor, boa noite para você que está sintonizado na Rádio Show, a primeira rádio do seu rádio. E seja bem-vindo, obrigado pela sua sintonia. Enquanto isso, a nossa equipe vai se preparando para contar a segunda parte da história do rádio. São 99 anos de história em apenas 60 minutos. Temos 9 horas e 19 minutos. Estão prontos, então, o Adelson, Gabriela e Valdemir? Valdemir conseguiu contato? O Valdemir está reconectando aqui. Estou vendo a rodinha virando ali, a bolinha virando. Puxa vida, vamos fazer assim. Fica na monitoria do nosso grande Valdemir. Se ele entrar no ar, a gente coloca ele, que a gente não pode atrasar, o rádio não para. E eu vou colocar, então, Adelson e Gabriela, vocês fazem a parte do nosso Valdemir. Se ele entrar, eu interrompo e inserimos ele na conversa, tá bom? Combinado. 9 horas 20 minutos. Boa noite, é com vocês. Boa noite, Ciro. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Show. É um prazer imenso contar a história do rádio. Olá, sejam todos bem-vindos à Rádio Show. Está no ar o programa Rádio Show History. A cada fato, uma história.
O Rádio Show History é um programa que apresenta em cada edição uma grande história. Um programa para o ouvinte gravar e colecionar, produzido criteriosamente, procurando contar coisas até então desconhecidas do grande público. O Rádio Show History é apresentado por Adelson Francisco, Gabriela Moraes e Valdemir Oliveira. Continuando nossa trajetória pela história do rádio, vamos passar para a década de 40. Essa década representando um dos períodos de maior apogeu do rádio brasileiro, com a solidificação da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a mais forte e influente emissora brasileira de todos os tempos. Efetivamente, o rádio era o centro de tudo. Todas as coisas acabavam de uma forma ou outra ligadas ao rádio, disseminadas pelo rádio, tratadas pelo rádio, influenciadas pelo rádio. Na década de 50, foi inaugurada, em 1950, apenas 5 anos mais tarde, a televisão. A televisão começou a incomodar e assustar o rádio, por 3 motivos principais. Tirando, no caso das empresas proprietárias de rádio e televisão, os recursos para sua implantação, levando os principais talentos do rádio para administrar e produzir sua programação e ficando com parte das verbas publicitárias existentes na época. Hoje, observando de uma perspectiva histórica mais confortável, pode-se constatar que, na verdade, o rádio se assustou demais e viu na televisão um inimigo muito maior e ameaçador do que, na verdade, ela foi. O início da década de 60 foi marcado por desânimo e pessimismo. Começa, então, um processo de profunda alteração na estrutura de produção e programação do rádio, que só se completaria 20 anos mais tarde. À medida em que os anos 60 corriam, essa nova estrutura do rádio brasileiro ia se desenvolvendo em uma enorme reestruturação, impulsionada por um invento americano que os japoneses massificaram, o transistor. O rádio rompe as alças que o prendiam à sala de estar, à cabeceira das camas e a outros lugares fixos e começa a andar nos carros, transar pelas casas, acompanhar as pessoas no trabalho, correr aos jogos, ser parte integrante do dia a dia das pessoas. A década de 70 começa marcada por um fato novo, o interesse do governo militar em interiorizar o rádio, a fim de cobrir as chamadas ondas de silêncio. O alcance reduzido de suas ondas possibilitava a instalação de emissoras em todos os municípios, principalmente em áreas que as rádios AMs não atingiam. Isto faz com que o Brasil chegue ao final da década com mais de 85% da população brasileira tendo fácil acesso ao rádio, marca nem mesmo atingida no seu período de maior prestígio. O sucesso começa novamente a visitar o rádio. Na década de 80, o rádio do Brasil começa a se transformar ainda mais nesta década, sendo influenciado pelo estilo popular norte-americano. Apareceram locutores mais soltos, sempre com humor em plena forma, hábeis em combinar as vozes bem moduladas com a permanente agilidade na locução. O rádio consegue bater todos os recordes em termos de posse de aparelhos, receptores, pela população, cobertura do meio, nível de consumo por ouvintes, quantidade de emissoras em operação, crescimento do faturamento publicitário e utilidade social. Na década de 90, inicia-se a década das novas tecnologias e dos avanços digitais dentro do veículo, com o início das redes de rádio via satélite. Através da satelização do sinal, os radiodifusores começaram a atender uma das principais necessidades das agências de propaganda e anunciantes: a confiabilidade na veiculação de comerciais em rede nacional, em horários exatos, através de um sistema estável e preciso. Os anos 90 resgatam ao rádio a imagem do grande vendedor nacional. Com a rede, os radiodifusores podiam falar com o Brasil através das suas afiliadas ao mesmo tempo com toda a segurança e credibilidade. Por enquanto, ficamos por aqui. Logo mais vamos apresentar a continuidade da história do rádio. Agora, vamos de música. Muito bom. Antes da música, que eu vou pedir para o Gaúcho já soltar para nós aqui daqui a pouquinho, eu só quero fazer um arremate no trabalho que vocês fizeram. Muito legal, parabéns. Agora,
o trabalho de vocês teve uma fase bastante preocupante para o rádio, que foi a década de 50, onde surge a televisão e aquilo agiu como um divisor de águas, né, na história do rádio. Tudo que tinha de bom no rádio migrou para a televisão. E aí o rádio ficou esvaziado de anunciantes, de profissionais, e foi chamado o grande período de desânimo, de 1950 até 1955, achavam até que o rádio ia desaparecer. Muito pelo contrário, uma invenção chamada transistor muda a história do rádio, fazendo com que ele saia das tomadas e, alimentado por pequenas baterias, pequenas pilhas, ele vai para o dia a dia das pessoas. Aí você pergunta, mas o que é o transistor? O transistor, ele fazia exatamente o papel da válvula. A válvula que precisava de muita energia para ela fazer a fusão, a captação da radiofrequência para transformar a radiofrequência em ondas sonoras, ela precisava de muita energia. O transistor não. Esse componente eletrônico fez com que o rádio se libertasse das tomadas e da necessidade de muita energização. E aí ele vai para o painel dos automóveis, vai para o dia a dia das pessoas. Teve uma outra fase também que vocês falaram, que foi da satelização. Já damos aqui largos passos na história do rádio para chegar aos anos 80 e dizer que essa foi uma fase da chegada da frequência modulada e depois, na década de 90, o início da satelização, onde surgiram as redes Transamérica, Bandeirantes, a Band FM, Antena 1, Jovem Pan, e a gente fala também de grandes redes lá do Sul, como você tem a Atlântida, a Rede Gaúcha, né, Gaúcho? Você que trabalhou lá na rádio, que você trabalhou? Na Rádio Guaíba, é uma rádio muito tradicional. Então tem um rádio muito profissional também no sul do Brasil. Temos aqui em Minas Gerais a Rede Itatiaia, e aí por aí vai. Rádios que montaram as suas redes e aí começaram a se multiplicar, ok? Eu gostaria de convidar, grande Kleber, as pessoas para fazerem perguntas também. A gente quer colocar aqui o pessoal para trocar ideia, afinal de contas, é para isso que serve as lives da Rádio Oficina, para a gente trocar conhecimento. Afinal, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, se você quiser, o grande Kleber está na monitoria aqui, se você quiser fazer uma pergunta aqui para nós do estúdio, ou então para o grupo que acabou de se apresentar, vai ser um prazer a gente interagir com você aí, ok? 9h27. Já fizemos o convite para o pessoal. Quem quiser fazer pergunta, pode pegar qualquer tema que você achar importante que seja discutido, a gente insere aqui e dá um toque legal e dá, assim, uma atenção para você nas suas dúvidas. Vamos chamar, então, o pessoal do grupo número 3, Daniel Bayer, o Maurício Kinoshita e o Lucas Teodoro. Vocês podem entrar no estúdio, a gente está aguardando vocês aqui. Eles vão falar sobre as décadas de 2000 até os dias de hoje. Nossa, evoluiu muito, né? É isso. Enquanto o pessoal entra, Ciro, vamos mandando alô aqui para o pessoal que está interagindo aqui com a gente. O Joe Bike, esse é o Marilton, show, legal. Quem está aqui também é o Kim Aquino, parabéns, man, grande Marilton. Pablo Abençoado, muito bom entender a história do rádio aqui no Brasil. Legal, Pablo. O Roberto Oliveira, é isso aí, Marilton, estamos juntos, caravana do Marilton em peso aqui. O Joe falando aqui também, o tempo passa, mas o charme do rádio jamais será substituído. Isso é verdade. A gente é muito suspeito para falar, né? A gente puxa uma sardinha para o rádio, até covardia, né? Mas isso é verdade. São os ouvintes também que colocam o rádio nesse lugar de destaque, né? Com certeza. Givanildo Silva, show, parabéns a todos, legal. Roberto Simões, muito boa noite a todos, grande Marilton, tá certo. O Rádio Cais Nocivas, acho que é isso. Desejando boa noite. O Cláudio Gomes, boa noite, meu amigo Marilton. Muita satisfação em acompanhar sua programação, ótimo. Quem mais por aqui? Agora o Marilton saudando. O Joe falando também aqui, que lembra da infância dele, na casa da avó,
onde todos se reuniam na sala para ouvir os programas de rádio com músicas regionais de qualidade e uma programação popular. Tá aí. Último recado aqui, o Vinícius Lima Cardoso. Lembro quando era mais novo que ia da Bahia para Minas, atravessando a madrugada ouvindo rádio com meus pais. Legal. Isso, né? É isso que o rádio traz para as pessoas, né? Saudade, emoções. Memórias afetivas, não é? É isso. O Joe falou um negócio interessante, me fez lembrar também. Eu, quando criança, ficava assim, olhando para o rádio, e o que me chamava a atenção não era o lado externo do rádio, é como é que as coisas aconteciam, como é que as vozes chegavam ali, né? Então, meu pai, por brincadeira, dizia assim, olha para dentro do rádio. E aí eu imaginava, olhando aquelas válvulas acesas, assim, cidadezinhas, sabe? E ele dizia, olha, são pequenos homenzinhos que estão lá dentro, que sobem nos elevadores das válvulas, e lá eles ficam dando notícias e tocando músicas. E eu colava o olho ali. Eu nunca vi esses homenzinhos, mas foi o suficiente para despertar em mim a grande magia que era o rádio, né? O sonho de um dia entrar lá dentro e falar como nós estamos falando agora. Não só dentro do rádio das pessoas, mas também nos celulares, nos smartphones, nos computadores, nos tablets. Olha só que maravilha tecnológica o rádio trouxe para si, né? Se a gente fizer uma cronologia histórica da história do rádio, você vai ver que sempre, naquele período que ele viveu, ele sempre trouxe a maior tecnologia para ele. Ou seja, no tempo do disco, na fusão do disco para a fita magnética, uau! Lá veio o rádio e trouxe a fita magnética para ele. Passou da fita magnética para a plataforma digital, os CDs, pronto, uau! De novo o rádio puxa aquilo para ele. E junto com isso, também nós, profissionais de rádio, tivemos que nos transformar juntos. É isso que faz você sempre estar com a chama acesa nessa evolução tecnológica. Bom, vamos seguindo então, dentro da nossa trajetória dos 99 anos, chamando o Daniel Bayer, o Maurício Kinoshita e o Lucas Teodoro. Vamos lá então? É com vocês. Boa noite. Grande. Olha, queria saber, Daniel Bayer, de onde você está falando? Boa noite, Ciro. Boa noite, ouvinte. Eu estou falando de Lorena, no interior de São Paulo. A Aparecida, que teve aí, né, bastante movimentação aí recentemente. Sim, verdade. Terra muito bonita por aí, uma paisagem muito bonita. As margens do Rio Paraíba, é isso, não é? Isso, tá um friozinho gostoso. Muito bom. Temos também o Maurício Kinoshita. Grande Maurício, tu falas de onde? Boa noite, Ciro. Boa noite a todos. São Paulo mesmo. Ok. No oeste. Não tão perto da Rádio Oficina. Você está aí você está perto da Rádio Transamérica, aí na Pio 11? Pode ser isso, lá para a região aqui, Vila Madalena. Tá certo. Fica lá, Rádio isso Transamérica. Mesmo. Muito bom. E o Lucas Teodoro. Grande Lucas. Seja bem-vindo. Você está falando de onde? Parceiro, boa noite a todo mundo que está ouvindo. Falo diretamente de São Luís do Maranhão, a cidade... Oh, que beleza, São Luís do Maranhão. Ok, muito bom. Olha, muito legal, viu? Vamos lá, então. Show de bola. Dando toque, décadas de 2000 em diante. É com vocês. 3, 2, 1, no ar. Vamos lá. Olá, bem-vindo à Rádio Show. Continua no ar o programa Rádio Show History. A cada fato, uma história. No começo dos anos 2000, o rádio começa uma nova década, diversificando seus produtos, tendo uma marca, um nome, expressão ou forma gráfica que individualize e identifique a emissora. Período marcado pela palavra de ordem globalização, onde o mercado da comunicação se expande de forma vertiginosa. Depois da generalização das transmissões via satélite, emissoras geradoras de programação e suas afiliadas regionais, inicia-se a disponibilidade de transmissões radiofônicas em escala global por meio da internet. Entre todas as mídias, o rádio foi o único meio que se mostrou multidimensional, pois possuía uma sinergia muito grande. As pessoas podiam navegar e trabalhar no computador ouvindo a sua rádio preferida. A web foi um instrumento que permitiu que as emissoras radiofônicas chegassem a outras partes do mundo. Em 2000, surge a primeira rádio web ao vivo do Brasil. Lançada na Fenasoft 2000, naquela época a maior feira de informática do setor, a Rádio Oficina, a primeira rádio web com locução ao vivo voltada à internet no Brasil.
O lançamento da emissora marcava um novo capítulo na história da radiodifusão brasileira, uma vez que a linguagem dos locutores, a plástica e todo o formato da emissora eram totalmente adaptados à internet. Uma característica importante é que, ao contrário dos canais de música já existentes na web, a rádio era operada em tempo integral por locutores ao vivo. Com a presença dos comunicadores, a rádio podia atender em tempo real os pedidos de música e sugestões dos ouvintes, explorando de maneira ampla a característica da interatividade da rede. Características do rádio. O rádio é imaginação. Dos cinco sentidos, o rádio utiliza apenas um, a audição. O som do rádio faz com que o ouvinte exercite a imaginação, despertando a sua sensibilidade. O rádio permite que cada ouvinte crie imagens únicas, pessoais. O som associado à fala faz com que o público consiga ver o que está sendo transmitido. Cada um imagina como essa é a grande riqueza do rádio. O rádio é instantâneo. O rádio é simples de operar, por isso é um meio ágil, que consegue informar de forma quase simultânea com a ocorrência de qualquer evento. A rapidez da informação conquista um ouvinte, que pode acompanhar um ato pelo rádio no momento que acontece. O rádio é portátil. Pode ser levado para qualquer lugar, a qualquer hora. O ouvinte escuta a programação enquanto está fazendo outras coisas. Trabalhando, dirigindo, deslocando-se, comendo, tomando banho, descansando ou até mesmo dormindo. O rádio é utilidade pública. O rádio está presente no cotidiano da maioria das pessoas. Além de simples companhia, pode contribuir para melhorar a cultura, saúde e educação no Brasil, dando chance para que as pessoas melhor informadas consigam ter melhor qualidade de vida. O rádio tem provado ao longo da sua história uma enorme capacidade de se adaptar às novas tecnologias. Se traçarmos uma linha imaginária ao longo da sua história, vamos observar que ao longo dos anos sua evolução foi constante e alinha com o desenvolvimento dos meios de comunicações como um todo. Isso nos permite dizer que prevemos uma vida muito longa ao rádio, até que se crie algo que substitua o que temos hoje e forme num outro meio que assemelhe ao que temos hoje no console dos nossos carros, nas cabeceiras de nossas camas e no cotidiano das pessoas. Termina aqui mais um Rádio Show History. Até a próxima semana e o nosso programa de apresentação de Lucas Teodoro. Ok. Daniel Bayer e Marício Quino. Ok, muito obrigado. 9h37. Parabéns a todos vocês aí pela participação. E tem algumas coisas interessantes dentro desse módulo que vocês apresentaram que eu gostaria de comentar. Em 2000, nós tivemos a oportunidade de lançar a Rádio Oficina Jato. Foi uma parceria com a antiga TVA, que era a TV Abril, e aquele provedor de acesso, a Jato. Na época era o provedor 100 vezes mais rápida. Hoje nós temos a internet rápida, mas aquilo foi uma revolução na época. E eu me lembro que nós lançamos a primeira rádio e lá fizemos, na FenaSoft, que era um evento que acontecia lá no Expo Center Norte. Era um grande evento da área de informática e nós tivemos a oportunidade de montar lá dentro do evento o estúdio da Rádio Oficina Jato, e eu me lembro, assim, com bastante saudade, que o primeiro grupo que se apresentou lá, famoso, foi o grupo El Chan. Lembra do El Chan? Sim, sim. O grupo El Chan, nossa, foi assim, era um sucesso. A Sheila, as duas Sheilas, né? Sheila Carvalho. Sheila Mello E a Sheila Carvalho. A Carla Pérez tinha saído recentemente ali, enfim, mas foi assim a primeira entrevista ao vivo numa rádio na internet foi dada pelo grupo El Chan. Interessante isso, né? Que foi exatamente a rádio que eles comentaram, né? A primeira rádio web. A primeira rádio web do Brasil com locução ao vivo. Eu gostaria de perguntar para o nosso grupo, todo mundo que está nos acompanhando, para vocês colocarem aí uma opinião, se vocês acham que o rádio pode acabar um dia. Vocês acham que o rádio pode acabar um dia com toda essa evolução que a gente sempre está acompanhando? Você acha que o rádio tem vida curta ou o rádio tem vida longa? Coloca aí no seu parecer, na sua opinião aí, o que você acha, se vamos um dia desaparecer ou vamos crescer cada vez mais? Ok, gente? Vamos chamar mais um grupo, enquanto isso o pessoal vai pensando se realmente o rádio vai desaparecer ou não.
E depois eu tenho aqui uma experiência que eu tive a oportunidade, a honra e o privilégio de participar na Rádio Record de São Paulo e entrevistar o Dr. Paulo Machado de Carvalho, hein? E ele falou se o rádio um dia ia desaparecer. E aí eu vou dar a resposta para você no próximo módulo. Vamos lá, então, chamar os nossos integrantes, chamando para o estúdio o Michel Martins, chamar o Augusto Silva e o Flávio Almeida, que vão estar falando agora sobre a primeira transmissão de rádio no Brasil. Como é que ela aconteceu? Foi no dia 7 de setembro de 1922. Esse é o texto deles. Tudo pronto aí, grande Augusto? Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Uma alegria e uma satisfação estar participando aí do início do rumo ao centenário do rádio aqui no Brasil. Muito bom. Agora são 18 graus aqui na cidade da Garoa, céu encoberto, umidade relativa do ar próxima dos 80%. E estamos aí no pique, professor. Só chamar. Mandou, dá até para navegar. O avião dá para decolar daqui com essas informações. Muito legal. Grande Augusto, você está falando de onde? Professor, estou falando aqui próximo da Rádio Oficina, né? Aqui dos Altos do Cambuci, como eu sempre digo, o bairro mais querido de Sampa. Põe o braço para fora da janela que eu vou te cumprimentar aí. Você está pertinho da gente aqui. Beleza, mestre. Muito bom. Mas não tão perto da gente está o grande Michel. Michel, você fala de onde? Boa noite, Ciro. Boa noite aos colegas, aos ouvintes que acompanham tanto online quanto também pelo Dial, a Rádio Show, né? Eu falo de 13 Tilhas, Santa Catarina, sul do Brasil. Pois é, você sabe que eu conheço a sua cidade. A cidade de 13 Tilhas é maravilhosa, ela é uma cidade de colonização austríaca, não é isso? E você sabe por que ela tem o nome de 13 Tilhas, não? Olha, eu sei, Ciro, mas se você quiser ter a honra de contar aí aos nossos ouvintes... Conta você que é da região, que conhece, que vive aí o dia a dia. Conta para os nossos ouvintes e espectadores aqui. Opa, vou passar essa honra para você. Então tá bom. 13 Tilhas foi uma cidade, então, fundada por colonização austríaca. Na época, em 1933, se eu não me engano, o que era ministro da Agricultura lá da Áustria, ele veio procurando novas terras para colonização. Ele acabou vendo várias regiões aí próximo à Argentina e também aqui no sul do Brasil, tanto no Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, e acabou que ele achou esse pedacinho de terra aqui e falou, vamos chamar de nosso, vamos colonizar, vamos trazer o nosso povo para cá, uma terra fértil, uma terra boa. Ele gostava muito de um poema chamado Dreitzenlinden, que é o nome da cidade, e traduzindo para o português é 13 Tilhas. Com isso, eles vieram, então, ele gostando desse poema, eles trouxeram também a árvore tilha para plantar aqui na cidade, no seu território, e daí, então, surgiu o nome da cidade, 13 Tilhas. 13 Tilhas. Muito legal. E tem, assim, 13 Tilhas é conhecida em todo o Brasil e também no mundo por ter, assim, os maiores artesãos da madeira. Tanto é que tem um dos artesãos fez a cruz de Jesus entalhado na madeira, e isso está lá no Vaticano. Foi um presente ao Papa, né? Eu conheci pessoalmente aí o ateliê dele, estive aí com o Irineu Lima, que me levou lá nessa oportunidade, e não é só... é uma família, né, completa, cheia de artesãos, é uma arte passada de pai para filho, é um negócio muito bonito, muito tradicional da região. Mas legal, isso, fizemos um espaçozinho cultural aqui só para o pessoal saber e conhecer um pouquinho mais da sua cidade. E com isso também chegou o grande Fábio Almeida. Fábio, tá aí? Estou aqui, Ciro. Beleza, Fábio. Você está falando de onde? Falo da terra do Jaraqui, Manaus, Amazonas. Amazonas, Manaus. Olha só, Jaraqui, Tambaqui. Mais distante. Tá lá o Adelson e tá você aí em Manaus. Olha só onde a Rádio Oficina está indo. Que maravilha, que bacana, muito bom. Bom, vocês vão falar um pouquinho, então, do início do rádio no Brasil, dia 7 de setembro de 22. Vamos lá, então, é com vocês.
Boa noite, então, a você, amigo ouvinte, que está acompanhando aqui a Rádio Show. Está no ar mais um programa Rádio Show History, apresentado por Michel Martins, Augusto Silva e Fábio Almeida. A cada fato, uma história. Há 95 anos, o dia 7 de setembro marcou a primeira transmissão de rádio no país. O feito ocorreu simultaneamente à Exposição Internacional em comemoração ao centenário da independência no Brasil, inaugurada pelo presidente Epitácio Pessoa em 1922, no Rio de Janeiro. O então discurso do presidente, em meio ao clima festivo do evento, abriu a programação da exposição, tornada possível por meio de um transmissor de 500 watts, fornecido pela empresa norte-americana Westinghouse, instalado no alto do Corcovado, na capital fluminense. Apenas os 80 receptores espalhados na capital e nas cidades fluminenses de Niterói e Petrópolis acompanharam a transmissão experimental, que teve ainda música clássica, incluindo a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, durante toda a abertura da exposição. À frente da iniciativa estava o cientista e educador Edgar Roquette Pinto, considerado o pai da radiodifusão brasileira. Segundo o depoimento do próprio Roquette, praticamente ninguém ouviu nada da transmissão, porque o barulho da exposição era muito grande, conta o historiador Milton Teixeira. Os alto-falantes eram relativamente fracos, mas, mesmo assim, causou uma certa sensação a transmissão do discurso do presidente Epitácio Pessoa e das primeiras músicas, diz. A transmissão ocorreu no momento em que as autoridades da época investiram em obras e recursos financeiros para a exposição comemorativa ao centenário da independência, montada no centro do Rio, antes ocupada pelo Morro do Castelo. No mesmo período, a insatisfação dos militares e da nascente classe média com as oligarquias que dominavam a chamada República Velha resultou na revolta dos tenentes, que serviam no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 5 de julho. Meses antes, em 25 de março, era fundado o Partido Comunista Brasileiro em Niterói. Em São Paulo, um evento realizado no mês de fevereiro influenciaria de forma definitiva o contexto cultural do país, a Semana de Arte Moderna. Apesar da transmissão durante a celebração do centenário da independência, o início efetivo e regular das transmissões do rádio ocorreu somente no ano seguinte, mais uma vez, graças ao esforço de Roquette Pinto. Ele tentou em vão convencer o governador a comprar os equipamentos da Westinghouse, que permitiram a transmissão experimental. A aquisição foi feita pela Academia Brasileira de Ciências e assim entrou no ar, em 20 de abril de 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A emissora pioneira é a atual Rádio MEC AM 800 do Rio de Janeiro, que foi doada pelo próprio Roquette Pinto ao Ministério da Educação em 1936. Nesse ano, também foi fundada, a princípio como emissora privada, a atual Rádio Nacional AM 1130, que seria incorporada ao patrimônio da União na década de 40. Esse foi o Rádio Show History. A cada fato, uma história, apresentado por Michel Martins, Augusto Silva e Fábio Almeida. É com você, Ciro. Ok, muito obrigado pela participação de vocês. Aí falamos um pouco do início. Tivemos aqui a participação do Michel Martins, o Augusto Silva e o Fábio Almeida. Kleber Maciel, temos comentários aí na nossa rede social? Vamos prestigiar aí quem está nos acompanhando. Temos muitos comentários aqui. Oh, que bom. O Roberto Simões fala que o rádio lembra a infância dele, quando ele morou com os avós em Manaus, AM sempre sintonizado. Temos o prazer de receber aqui o Paulo Henrique, ele que é professor de História, e diz que está amando ouvir essa live aí. É Paulo Henrique? Paulo Henrique Gelaim. Paulo Henrique, olha que legal, colega, historiador também. Eu curto muito a história, não conheço a história como você, que deve ter se preparado na graduação, depois numa pós-graduação, e deve conhecer muito bem a história do nosso país, a história, enfim, de uma maneira geral, muito mais completa e mais profunda. Mas é bacana a gente também estudar um pouquinho da história do rádio, porque você sabe que teve assim uma influência muito forte na cultura brasileira, na música, no esporte,
no entretenimento, na notícia, na prestação de serviço. Então, tudo isso influenciou muito a sociedade brasileira, onde no século XX, o século passado, nós não estamos tão distantes dele ainda. Muitos de nós vivemos muito tempo dentro dele, como eu, por exemplo. Mas, olha, eu posso dizer para você que o rádio foi preponderante na cultura brasileira. Eu acho que você, ouvindo o nosso papo aqui, deve estar concordando com a gente. Obrigado aí pela sua conexão. Quando temos 9 horas e 50 minutos, tem mais gente aí, Kleber? Tem bastante gente aqui. Vamos tentar falar aqui de todo mundo. O Polo Espigão do Oeste. Que prazer participar dessa live. Quanto aprendizado. Indica a Rádio Oficina para quem quer entrar nessa área de locução. Legal. A Thali também mandando um alô aqui. Adoro a live. Afinal, o rádio estimula a nossa imaginação, além de ser um grande companheiro. Legal, Thali. Roberto Simões. Minha esposa, mande um salve para ela. Adriana Ribeiro, é adepta de rádio até hoje. Curto muito MPB. Legal, então, um abraço aí para Adriana Ribeiro. Obrigado aí pela conexão, pela sintonia. Você que está nos acompanhando agora pelo rádio aqui em São Paulo, é muito bom estar com você também. Embora você não esteja nos vendo, se estiver só no aparelho receptor do seu rádio, muita gente envolvida na nossa participação de hoje, e é muito bom, né? Essa energia que é a troca da informação, a troca do conhecimento, isso é muito legal. Grande Kleber, tem mais gente? Tem sim. O Joe aqui falando que quer acompanhar mais esses eventos, que está sendo show de bola. Legal, Joe, fica sempre ligado ao nosso canal aí da Rádio Oficina, que sempre tem novidades por aqui. Aqui também o Vinícius Lima, legal o programa, parabéns a todos envolvidos, legal. O Givanildo Silva, olá, grande Marilton, estamos todos juntos, legal. Quem também está aqui, o Vinícius, valeu, sucesso. Fábio Ramos, Niterói, minha terra natal. Opa! Legal. Vinícius Lima, que vida longa ao rádio. Rádio é cultura, não pode acabar. E não vai acabar, né, Vinícius? Você sabe que eu vou pegar o gancho que você me deu agora do Vinícius. Eu tive a oportunidade de, na década de 80, um privilégio muito grande na minha vida, foi trabalhar na Record e ter a oportunidade de entrevistar o Dr. Paulo Machado de Carvalho para o nosso livro lá, que foi o Como Falar no Rádio. E eu estava buscando ali depoimentos de pessoas que marcaram a história do rádio. E ele nos recebeu de uma forma muito generosa, dando o seu conhecimento, a sua experiência. E eu perguntei para ele, Dr. Paulo, o senhor acha que um dia o rádio pode acabar? Aí ele colocou a mão assim no queixo, arrumou a gravata, ele sempre estava sempre muito elegante, né? Assim, embora com a idade bastante avançada, ele era muito vaidoso no bom sentido, né? O Dr. Paulo disse o seguinte, olha, o dia que você tirar o sentimento do coração do homem e você fizer com que os comunicadores não falem mais dos ouvidos direto ao coração, certamente o rádio vai desaparecer. Isso é uma coisa que realmente vocês concordam comigo que isso não dá para acontecer, né? Nós estamos aqui e é a alma do rádio, a essência do locutor. E nós temos uma responsabilidade muito grande, que é formar os locutores, que é formar os comunicadores. E eu fico, assim, muito lisonjeado de saber que são milhares e milhares de comunicadores hoje formados pela Rádio Oficina. Eu sou muito suspeito em dizer isso, mas a receita do bolo deu muito certo. E hoje a gente tem grandes profissionais em São Paulo e em todas as capitais brasileiras que beberam dessa água e semeamos dentro do coração deles a importância que é essa troca de energia com o nosso ouvinte, essa sinergia. Então, além de tudo, acima de tudo, rádio é emoção, não é isso, grande Kleber? Com certeza. Por aqui também o Roberto Simões falando que a MFM, falando que é da Bahia, provavelmente ele quis dizer que houve a MFM. O Fábio Ramos dizendo que as histórias se misturam, com certeza, as histórias todas se misturam no rádio, da TV. O Marcelo Reis Russo, mandando um abraço aqui pro Ciro, grande Ciro. Marcelão, ô irmão, você tá bom, tudo bem? Grande abraço. O Paulo Henrique, o nosso professor aqui, diz o seguinte, sem dúvida, professor, influenciou e ainda influencia vida longa ao rádio. É isso, Paulo. Também aqui o Roberto Simões falou que a esposa já agradeceu aqui. Você vê como que é a interação, né? Rápida. O Marcelo Reis Russo, Ciro, por favor, comente a história do jingle
da Varig para o Japão, daqui a pouquinho. Vamos ver se o Ciro consegue comentar. Vamos lá, temos 6 minutos, em 1 minuto eu vou comentar. Vamos lá. O Cláudio Gomes adora ouvir a Voz do Brasil, jornalismo de primeira mão. Legal. O Marcelo Reis Russo, Love Songs, está aí, ó, o Marcelo resgatando aqui. E o Vinícius Lima Cardoso, Overnight, as coisas se misturam. E falando rapidinho, Ciro, antes que eu me esqueça, você estava falando das tecnologias, né, que vieram, o rolo e tudo mais. Quando veio o computador, olha que união do computador com o rádio. Primeiro o MP3, que fantástico você ter uma música digitalizada, né? Eu cheguei a acompanhar essa parte. E depois a internet, né? A internet veio para completar o rádio, né? Você é dessa área, é um baita TI aí que está ajudando aqui nós colocarmos a casa em ordem aqui. Grande Kleber Maciel, além de entender muito de rádio, entende muito de computador. E é mesmo, o computador, sem ele, hoje, a essência do rádio fica comprometida. Olha, só para relembrar, a Varig teve uma experiência muito legal com o rádio na década de 80, quando ela precisava melhorar os seus voos para o Japão. E aí o que acontece? Contratou um produtor de rádio chamado Arquimedes Messina. E o Arquimedes Messina viu que a concorrente, que era a Japan Airlines, tinha, na essência dela, a tradição do povo japonês. Você entrava dentro de um avião da Japan Airlines antes de decolar para o Japão, no Rio de Janeiro, o avião parecia território japonês. Ou tinha aquele cheirinho, aquela essência de maçã, todas as aeromoças com roupas de camponesas japonesas, né? E ali era a essência, a tradição, conservar a tradição. E aí ele viu que ele precisava fazer alguma coisa para que os japoneses também quisessem voar pela Varig. E aí ele descobriu uma entidade japonesa, um grande herói japonês chamado Furashima Taro. Furashima Taro era um pescador e conta a lenda japonesa que essa história é contada para todas as crianças no Japão. É como para nós, assim, fosse Joãozinho e Maria, Pedro e o Lobo, sabe? Aquelas histórias de criança. E a história de Furashima Taro é contada para as crianças desde a mais tenra idade. E aí o que aconteceu? O Furashima Taro, uma certa manhã, conta a lenda, ele estava indo pescar e ele viu uma tartaruga virada de barriga para cima na areia. E aquela tartaruga certamente morreria com o sol do dia. E aí o que ele fez? Ele tocou o dia de pesca dele por ajudar aquela tartaruga. Então ele ficou ali a manhã inteira cavando em volta, uma tartaruga marinha, imagine, enorme, né? E aí ele conseguiu, com o cajado dele, voltar com a tartaruga para o lugar, ela ficou de pé de novo, e a lenda conta que ela olhou bem dentro dos olhos dele e disse assim: Furashima Taro, você fez a diferença na minha vida, você é um homem nobre e eu quero dar um presente a você. Ele era um pescador que vivia sozinho, triste, e aí ele encontrou ali na tartaruga uma amiga. E aí ele sobe, conta a lenda, que no dorso da tartaruga ela vai para o fundo do mar e ele encontra um lugar, um paraíso maravilhoso. E ali ele viveu com muita felicidade. E as crianças são estimuladas, né, a fazer como Furashima Taro fez, dar um dia dele para o próximo. E era essa lição de moral, né? E aí o que acontece? O Arquimedes Messina pega essa lenda japonesa e transfere para um roteiro de rádio da Varig. Uma pena que eu não tenho aqui como tocar, foi assim, de improviso, mas na minha aula eu toco o jingle da Varig, né? E contando a história de Furashima Taro. E aí o que aconteceu? Ele cria a lenda brasileira de Furashima Taro, que estava numa praia japonesa, e olha a tartaruga vindo e ela dá para ele um presente, que é levar também o Furashima Taro para um paraíso. E ela entra no mar e traz ele para o Brasil. E aí os anos passam, e aí ele envelhece, ele fica triste e está com saudade de voltar para o Japão. E aí volta de novo a tartaruga e traz no dorso dela uma arca do tesouro, e dentro tem uma passagem da Varig. E aí ele volta para o Japão. E você sabe que o Arquimedes Messina não esperava a repercussão que teve, né? O príncipe na época, rei Hirohito hoje, mas o príncipe Hirohito ficou tão honrado com aquela homenagem que falava das bases, das raízes da amizade do povo japonês com o povo brasileiro, convidou Arquimedes Messina e o presidente da Varig
para irem até o Japão para receber uma condecoração, que é a mais alta honraria do governo japonês, que é a Medalha do Sol Nascente. 9h59. E o que você... Eu não estou entendendo o teu gesto aqui. Desculpa. É que o pessoal tá interagindo com você olhando aqui para eles, né? Para a câmera. Ai, desconheço. Eu deveria estar interagindo olhando para vocês. Imagina. Tá certo. E tem mais gente aqui, Ciro, falando. O grande Marcelo, ele está dizendo o seguinte, melhor agora, Ciro. Estou te esperando em Brodowski. Brodowski. Isso, exatamente. Vamos falar certo. É Brodowski ou Brodowski? Olha, a pronúncia, acho que alguém vai ter que ajudar a gente aqui, viu? Muito bom. Poxa vida, vai ser um prazer. Quem mais aqui? O Marcelo Reis Russo, ele diz o seguinte, Paulo Machado de Carvalho, Marechal da Vitória. Isso, é o Marechal da Vitória. Ele foi o representante, né? Foi aquele que levou a seleção brasileira à vitória em 50. E aí, o que aconteceu? Olha que o último jogo era um jogo com a Suécia. E aí foi feito o sorteio. E o Brasil era a seleção canarinho, jogava de amarelo. E aí, pelo sorteio, os suecos, eles escolheram a camiseta amarela, que é também o uniforme deles. E aí a seleção brasileira, ela tomou um choque, né? Porque ia entrar de azul. E aí? E aí ele chegou e falou assim, reuniu o time todo da seleção brasileira e disse assim, dessa vez vocês não entrarão com a camisa amarela dos canarinhos, e sim com o manto azul de Nossa Senhora. Olha só. E vocês vão trazer com o manto de Nossa Senhora a vitória para o Brasil. Aquilo encheu todos os jogadores de fé e de garra e foram e trouxeram o título para nós. Por isso que ele é chamado o Marechal da Vitória. Bem lembrado, grande Marcelo. Legal. O Roberto Simões falou o seguinte, a junção net web é fenomenal, proporcionou uma amplitude a algo que já era grande. É isso. É verdade, concordo em todos os gêneros contigo. Grande Ciro, me permite eu ainda dar um comentário com algumas pessoas aqui, só para vocês verem? Claro. Então, citando aqui, por exemplo, o Roberto Simões aí, o pai dele tinha uma eletrônica, então o Roberto Simões acompanhou muitas vezes o pai dele fazendo manutenções em rádio. Por aí você já vê a paixão dele. O grande Joe Bike aí também, hoje é um grande ciclista, supervisor aqui na empresa, porém também ele já foi do mundo do rádio, tanto foi locutor de rádio, quanto fez vários concertos em rádio, trabalhava em eletrônicas também. Então, entende de rádio aí desde todos os sentidos. Muito bom. Então, eu queria saudar aí e agradecer a presença dessas pessoas todas aí que sempre nos incentivam aqui a crescer e a gostar mais ainda do mundo do rádio. É isso. A Thali falando aqui também, a tendência do rádio é se adaptar conforme a necessidade. Por isso, jamais vai acabar. Além disso, já faz parte da família. É isso, Thali. O Joe aqui falando, ok, vou acompanhar sim. Legal, Joe, acompanha o nosso canal aí. O Marcelo Reis Russo, que show, Ciro, demais. Tá aí. O nosso grande Paulo Henrique falando o seguinte, Paulo Machado de Carvalho foi o chefe da delegação brasileira nas Copas de 1958 e 1962. Olha, informações riquíssimas aqui para o nosso programa. Muito bom, muito legal, muito certo. O Marcelo tentou ajudar a gente aqui, vamos ver se a gente acerta agora. É Brodowski. Brodowski, é isso mesmo, Brodowski. Ele diz aqui que é terra de Portinari. Muito legal. E o Roberto Simões aqui saudando a gente aqui, valeu, grande Marilton. É isso, Ciro. Ok, só resta agora a gente aproveitar aqui e dar uma grande salva de palmas aqui para nossa equipe. Aí, mas tem que ser uma salva de palmas caprichada, Gaúcho. Vamos lá, é aqui? Mais uma salva de palmas. Aê. Esse é o Gaúcho com os efeitos sonoros de sonoplastia, né? Muito bom, gente. A gente quer agradecer vocês aí nessa oportunidade que a gente teve. Sempre é uma honra a gente trocar com vocês essas informações. Um prazer muito grande. E, além de tudo, a gente está trabalhando com os nossos alunos essa realidade e essa emoção de fazer rádio, de mexer com as pessoas. Grande Kleber Maciel, muito obrigado pela sua participação aqui nos nossos bastidores. Aqui o nosso Francisco Rossano na produção, na sonoplastia.
Sem vocês aqui a gente não consegue fazer nada, sair do lugar, porque ninguém faz sucesso sozinho, não é? Grandes alunos da Rádio Oficina, um prazer muito grande. Quero dar um alô aqui para o nosso Marilton Santana, Leonardo, o James, o Adelson, a Gabriela, o Valdemir, o Daniel, o Márcio, o Lucas, o Michel, o Augusto e o grande Fábio. Falando aí dos 4 cantos do Brasil hoje, né? De Três Itilhas a Manaus. Você viu? Era isso que eu ia falar. De ponta a ponta. Ok. Gaúcho, vamos terminar aqui com uma música, então, dando um salve a todos. Terminando aqui. Essa é uma das minhas favoritas. Gente, grande abraço para vocês. Até a próxima. Boa noite, obrigado a todos. E até a próxima.